Você já tinha pensado, né, Andréia? Ela já fez de propósito. No modelo que tem aí na faculdade, mas ele não é igualzinho do manequim de vocês. Então esse vai ficar bem igualzinho. Então vamos ver todos os materiais. Vamos esperar quem tá vindo do lado de lá. Ah, sabe o que eu preciso? De um lápis. Alguém tem um lápis? Essa canetinha aí serve. Tem, Paula? Quem mais tem lá? Essa cor já tem álcool? A sua já tem? Já. Ah, então vamos Ali, lá. uau. Deixa eu colocando na dela. Coloca e molha bem o pavio, tá? Porque às vezes vocês não molham o pavio e aí ela pega fogo no pavio. Queima o pavio. O seu material é esse? Uhum. Vou caçar de espátula. É, tem uma que já separou. O que é o ideal a gente usar? Um lencron, se você quiser. É a 36 a 24? É. Foi o que você fez? Eu vi assim, olha aqui, ó. Não é bem essa aqui, não. E tem essa aqui. Essa aqui. E tem uma outra que é a 21 ou 37 que chama. Alguém tem? Que ela é uma conchinha assim de um lado. Ah, eu acho que essa aqui. E um. Isso, essa daí. 31. E espátula 7, alguém tem de cera? Não. 7 é qual? É uma que parece um descolador de cirurgia, um descolador de molde. Mas não vamos usar o descolador de molde, gente, porque à noite os apagados estavam colocando o descolador de molde na lamparina. Meu coração quase partiu. Eu falei, gente, vocês vão estragar todo o descolador. Ela tem um ladinho parecido com esse aqui, ó. Ah, eu sei. Vai estar ali, o outro lado ela é. Um lado ela é assim. Não, Do essa é outro assim. lado, Essa é assim. ela chama espátula 7, ela é de próximo. Ele é assim, ó. Um lado ela parece um sindesmótomo assim. E o outro lado ela é uma conchinha assim. Eu acho que não, porque porque não estava na lista. Ano passado ela fazia parte da lista. Confesso que esse ano eu não olhei, não. É que teve umas coisas que ele deixou pra comprar. Na verdade a gente falou pra tirar. Aqui ó, espátula. Tá aqui, olha sim, como tá parece um descolador. É, sim. Na verdade, ele tava na lista do material de cirurgia de vocês. Porque olha, é muito parecido, tá vendo? E aí a gente mesmo falou, Guilherme, tira porque a espátula 7 não é instrumental de cirurgia, é instrumental de prótese. Então a gente usa nessa parte aqui. E aí ele tirou porque aí vocês acabam confundindo. Coloca isso aqui na caixa de cirurgia e o descolador de molde maravilhoso. Eu vejo gente esquentando ele aqui, pelo amor de Deus, não. Todo mundo aí? Quem tava lá recortando? Tá. Tem mais alguém? Tudo bem, meninas? Ó, então hoje, dando sequência à nossa história aí, que é cirurgia com prótese total imediata, né? Vamos relembrar, a gente está atendendo o nosso paciente que tem uma doença periodontal severa, que foi indicado fazer uma exodontia múltipla, né? Total e confecção de prótese total imediata para ele, porque a gente não pode deixar ele sem os dentes anteriores, né? Sem sorrir, não posso extrair tudo de uma vez e depois confeccionar a prótese. Quais são as etapas, né? Depois que eu fiz todos os exames, anamnese, exame radiográfico, o paciente está apto, vou extrair primeiro os meus dentes posteriores, que é o que a gente já fez aqui no manequim. Vou suturar bem lindamente, igual também já fiz no manequim. Depois que eu fiz as exodontias, eu vou fazer o quê? Moldagem, né? Que é a etapa que vocês fizeram no último laboratório. Moldar e confeccionar os modelos de gesso desse paciente, né? Da arcada superior e da arcada inferior. Qual é a próxima etapa? Imagina que eu tô lá no meu consultório fazendo tudo isso. Qual é a próxima etapa que eu tenho que fazer para finalizar o tratamento do meu paciente? Confeccionar a chapa de prova e o rolete de cera, que é o que a gente vai fazer no laboratório de hoje. Só que não adianta vocês saberem fazer, porque isso aqui, se a gente treinar um macaco bem, ele vai saber fazer. Vocês vão saber o porquê que a gente está fazendo esse procedimento de hoje. Qual é a finalidade dele? Para que eu vou fazer hoje, então, uma chapa de prova e um rolete de cera para esse paciente? Não. Acho que é pra tirar as medidas. E eu não vou dizer que vocês não sabem, que vocês sabem que eu expliquei na aula, vocês não faltaram na aula, né? Então, pra gente ver que não adianta a gente saber fazer. Vocês podem ter dons maravilhosos artísticos, ficar uma chapa de prova e um rolete maravilhoso. Vocês não sabem pra que vocês vão fazer? Não é só pra eu dar nota. Vocês têm que fazer por quê? É uma etapa que
tem alguma importância, senão eu poderia só extrair o dente aqui, né? Pra que eu faço essa chapa de prova e o rolete que eu vou fazer hoje? O paciente tá assim, né? Sem os dentes posteriores, só com os anteriores. Eu preciso mandar para o laboratório de prótese uma referência de como é a boca desse meu paciente, senão como é que ele vai montar um dente lá? Como se fosse um registro. Então, a chapa de prova e o rolete de cera é para quê? Para eu fazer um registro da mordida, da oclusão desse meu paciente. Pode ser que a gente estivesse fazendo só a arcada superior e a inferior ele estivesse todos os dentes dele aqui ainda. Então, eu ia colocar a minha chapa de prova aqui, ia pedir para ele ocluir, né? Esses dentes inferiores iam, né, marcar na minha cera em cima e o protético ia conseguir entender direitinho como que esse paciente morde para fazer a montagem dos dentes. No caso desse nosso paciente que a gente está extraindo total, arcada superior e inferior, eu preciso fazer esses roletes, né, nessas regiões posteriores e tirar a dimensão vertical desse paciente. Peço para ele fechar. Existe um instrumental que chama-se compasso de Willis, não sei se vocês já viram, que a gente tira essa medida do terço inferior da face do paciente, que tem que ser correspondente com essa altura que vai da comissura até o canto externo do olho. Então, quando o paciente não tem nenhum dente na posterior, essa é a referência que a gente usa, tá? Então, olha a importância desse rolete de cera, não é simplesmente você saber fazer ou não. Até porque na vida futura de vocês podem mandar o laboratório fazer isso aqui também. Se o dentista não achar que tem habilidade, ele molda, manda esse modelo para o laboratório e pede para ele confeccionar a chapa de prova e rolete. Então, eu diria que vocês saber fazer não é o mais importante. O mais importante é vocês entenderem por que precisa dessa etapa. Que aí nós vamos colocar na boca do paciente, pedir para ele ocluir e tirar todas as medidas. A gente pede para ele sorrir quando era o dente anterior, marca a altura do sorriso. Enfim, vocês vão ver isso com muito mais propriedade depois na prótese. Vocês não tiveram prótese ainda. Na verdade, a gente está dando uma prévia aqui do que vocês vão fazer na prótese total. Entendam que a prótese que a gente vai fazer é uma prótese definitiva para o paciente. Então, até as etapas de confecção dela é diferente. Vocês vão ver que na prótese total, que vai ser definitiva, existe uma moldagem que chama-se funcional, que faz depois dessa. A gente não, a gente vai confeccionar a prótese nessa moldagem já. Então, a gente pula algumas etapas mesmo, porque é uma prótese imediata, que a ideia é só não deixar o paciente sem dente e sem função, né, mastigatória por um determinado período de tempo. A ideia é que depois que isso tudo cicatrize e tal, ele faça o quê? Uma prótese nova. É que algumas vezes elas ficam tão boas que o paciente nem volta mais. Né? Então, isso que é importante. O que eu vou fazer então, né? Depois que vocês já fizeram os modelos, vazaram, tudo bonitinho, eu vou precisar fazer a minha chapa de prova primeiro, que é feito com o quê? Com a resina, com o monômero e com o polímero. Então, eu vou primeiro demarcar aqui, né? Porque essa parte da resina, ela vai servir só como uma base mesmo para eu poder grudar os meus roletes de cera. Então, eu não preciso que ela chegue nos dentes aqui que eu vou extrair. Por quê? Isso aqui é tudo área retentiva, né? Tudo que é retentivo, a gente tenta fugir para facilitar a remoção depois. Então, a primeira coisa que eu vou fazer um desenho aqui no meu modelo de gesso para me ajudar até onde eu vou com a minha resina. Senão vocês fazem uma lambança de resina aqui e sai grudando tudo no dente, a hora que vocês vão tirar, quebra todos esses dentes aqui. Então desenhem, né? Ó, peguem uma canetinha e facilita o trabalho de vocês. Desenhem essa região aonde a minha resina precisa chegar. Aqui na região posterior, eu preciso fazer gigante aqui atrás no palato mole do paciente? Não, para quê? Eu vou fazer o paciente vomitar? Ele já não vomitou na moldagem, vai vomitar agora? Então aqui, ó, eu faço um alívio na região do palato, ó. Faço esse arqueado, tá vendo? Então, eu vou fazer um desenho assim, ó. Porque a hora que eu for colocar minha resina, eu sei que eu não vou precisar ir com resina para fora dessas linhas, porque vai facilitar o meu trabalho. Eu já vou cortar, diminuir a parte que eu vou ter que dar acabamento com a minha peça reta. Então, desenhem. Não precisa colocar resina no vão dos dentes aqui. A resina vai ficar redondinha aqui nessa parte interna, ó, do jeito que tá aqui. Porque senão vocês vão ver que vai ficar difícil de soltar depois. Depois que eu fiz isso, vocês extraíram os dentes lá, moldaram, ficou um monte de cavidade, que são os alvéolos, né? Pensa que se eu colocar minha resina aqui por cima, isso vai entrar nesses buracos aqui e vai dar ruim, né? Vai entrar lá, a resina, ela não sei se vocês já estudaram em materiais, mas ela vai ter uma fase, né? Que ela tem a fase plástica, borrachoide, e depois ela endurece, fica extremamente dura. Então, ela vai penetrar aqui dentro, quando ela tiver plástico e borrachoide, e vai endurecer lá dentro. Vocês não vão conseguir tirar.
Então a gente precisa aliviar todos esses buraquinhos de alvéolo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou preencher eles com cera. Tem umas cavidades, eu vou preencher ele com cera. Aí vocês têm, não sei se alguém tem uma cera que chama-se utilidade também. Aqui ela tem, ó. Existem 2 tipos de cera que vocês devem ter visto. Uma cera que chama-se cera 7, que é essa que é bem fininha, é a que a gente vai usar para fazer o rolete. E existe essa cera que é uma cera mais grossa e mais molinha, que chama-se cera utilidade. Quem tiver utilidade, ela é até mais fácil, porque você consegue fazer como se fossem umas bolinhas e preencher ali. Posso abrir a sua? Ó, ela é um pouquinho mais durinha do que uma massinha de modelar, ó. Mas você consegue pegar e fazer umas bolinhas com ela mesmo, ó. Aí você faz uma bolinha e preenche lá, ó. Tá vendo? Pra não deixar a resina entrar nessas bolinhas aí, que na verdade são os alvéolos, né? Porque a gente acabou de fazer a cirurgia do nosso paciente e aí a gente moldou, ó. E se não tiver essa, pode ser a outra? Se não tiver, vou demonstrar para quem não tem a outra, né? Essa aqui, ela é mais fácil, tá vendo? Você faz uma bolinha e pum, põe lá. Professora, não tenho essa, não comprei na minha lista de material essa. E a Lohane não quer me emprestar. O que eu faço? Não faz mal, eu tenho a cera 7. Você pega a sua cera 7, faz um bubu da Lohane e fala, engole essa cera utilidade todinha pra você, palhaçada, me emprestar. Não faz mal. Você pega a sua cera 7, que é também bem bonita, dá uma dobradinha nela assim, ó. Lembrem-se de forrar a bancada de vocês, né? E aí quem tem a espátula 7 é a melhor pra você fazer isso. Você vem aqui e esquenta, ó. Porque, né, se você... acho que vou tentar fazer igual a professora falou com a cera 7, deixa eu ver. Ó, ela é dura. A hora que vocês colocam aqui, ela não entra direito, ó. Fica meio, né? Não é tão bonitinha que nem essa. Então, o certo com a cera 7 é vocês esquentarem bem a espátula. Esquenta, não fica com medo de queimar a sua mão, porque não vai queimar a sua mão. Esquentou a espátula, você vem aqui no bloquinho de cera, ó, e derrete um pouquinho de cera, tá vendo? Na hora que você derreter um pouquinho de cera, essa cera 7 fica mais molinha, aí você consegue vir aqui e pôr no alvéolo e ela entrar bem bonitinha no alvéolo, porque ela fica mais molinha. Quem não tiver a 7 pode ir com qual? Aí você pode fazer com essa 31, que é melhor. Ó, aí você tá vendo que você esquenta a espátula e põe aqui, ela derrete bem direitinho, ó. E preenche do mesmo jeito, ó. Então, quem não tiver, né? Vamos simular quem não tem a 7 agora. Você vê que eu dou várias opções pra vocês, que não é desculpa de falar, não tenho a 7, professora. Dá pra fazer com outra. É que essa é a ideal. É o que eu falo de instrumental. Vai tentar extrair um dente com outro fórceps que não seja o dele, você vai ter dificuldade. Você põe lá, esquenta a sua espátula de novo, derrete ela aqui, ó. Qual é a ideia? É vocês passarem o dedo aqui depois por cima e não tá com os buracos, né? Pra não entrar resina lá dentro. Então, vocês põem um pedacinho lá, esquenta aqui e derrete. Então, tanto uma quanto a outra vai dar certo. A 7 vai dar mais trabalho, mas não tem problema, faz parte. Fez isso, né? O meu aqui já tá bom. Ó, fechei todos aqueles buraquinhos que tinham lá
porque seriam zonas retentivas, tá vendo? Um lado bem fechadinho com a 7, outro lado fechei com a utilidade, tá ótimo. O que eu tenho que fazer aqui agora? O meu gesso é um material o quê? Poroso. Se eu só fizer a minha resina e colocar ela aqui, o que vai acontecer? Nunca mais você vai tirar, porque ela gruda, né? Ela penetra nos poros que tem no gesso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso passar um material que isole ela, que é esse isolante que vocês têm, que chama-se Ceolato, que isola esse modelo. Então, o que vocês vão fazer? Aí vocês vão pegar um pincel, vão molhar lá no isolante e vão passar nesse modelo todinho. Pode passar até no dente para garantir, né? Vocês não vão ser apagados de colocar a resina no dente, mas vai que escorrega uma resina e tal. Teoricamente, se a gente desenhou aqui, a gente só passaria o isolante aonde? Na parte onde a gente desenhou. Mas, né, o seguro morreu de velho. Passa no dente já, vai que vocês derrubam, porque se grudar uma resina nesse dente, a hora que vocês forem puxar, vai quebrar o dente. Então, passa. Passa de preferência 2 mãos do isolante. Passa, deixa secar. Daqui a pouco a gente passa uma outra mão dele. Aí o que a gente vai fazer? Aí a gente vai manipular a nossa resina, né? Que é a resina que é um pó, que é o polímero, e um líquido, que é o monômero. Esse aqui você já abriu, não, né? Cadê a dona? Não? Nós não tivemos um... Alguém tem um Lecron? Vou pegar o seu Lecron, tá? Porque senão é judiação cortar com a tesourinha íris também, isso aqui. Então, esse aqui, vocês tiveram em materiais já, não tiveram? Tivemos nas aulas Tem tesoura, professora, na de... prática não. Ai, é que eu tenho dó de usar material de cirurgia para ficar cortando. Bom, aqui o ideal é vocês fazerem isso. Então, a gente tem uma resina, que é uma resina acrílica, que chama-se o quê? Autopolimerizante. O que significa isso? Que sozinha, quando eu misturar o pó com o líquido, ou seja, o polímero com o monômero, vai acontecer o quê? Uma reação química que libera calor, vocês vão lembrar disso, que ela vai ficar quente, assim como o gesso fica quente, e ela vai passando por fases, né? Ela fica primeiro bem molengona, depois ela fica numa fase borrachoide, e depois ela fica realmente endurecida, que é a fase quando ela libera calor. Que ela fica, então, polimerizada, que a gente fala. Então, o que a gente precisa fazer? Misturar essas duas coisas, o pó com o líquido. E aí eu uso o quê? Um pote de vidro. Por quê? Senão ele gruda. Se você usar uma coisa de metal, ele gruda. Existem alguns potinhos que são assim, ó, de silicone, que tem uma tampinha também. Não sei se alguém tem. Esses também dá para usar. Agora, caso contrário, tem que ser esse potinho que tem a tampa de vidro mesmo. Porque o ideal é que a gente tampe essa resina durante uma fase plástica para que ela polimerize um pouco mais, de uma maneira um pouco melhor. Vocês vão aprender depois na prótese, né, que tudo que a gente vai fazer, que vai misturar um pó com um líquido, primeiro a gente coloca sempre o líquido e depois o pó. É igual no alginato. O certo é você colocar primeiro a água e depois o pó. Mas aqui a gente não é professor de prótese, a gente faz prótese na cirurgia. Então a gente faz do jeito que a gente acha mais fácil para vocês aprenderem. Vou passar só mais uma mãozinha do isolante aqui enquanto a gente está fazendo a resina. Tá vendo? Ele seca rapidinho. Então, a segunda mão, você pode até passar só na região onde você vai trabalhar mesmo. Tá faltando o Daniel, né? Ele falou que tá preso lá. Ah, coitado. No trabalho ou no trânsito? Porque eu vi que hoje tá tendo greve de metrô, né? Tá de greve de metrô? Tá. Metrô, viagem entrar em greve. É que aqui o pessoal não vem muito de metrô, porque não tem estação de metrô aqui perto. Enfim, passei mais uma mão aqui do meu isolante, hein? Vocês viram. Aí o que eu vou fazer? Existe, gente, o antiburro também. Ah, mas agarrou, hein? Cadê? Ficou preso aqui. Existe o famoso antiburro. Nossa, gente, o que vocês fizeram aqui? Prendeu a tampa. Aí. Olha como vem a colinha e vem o potinho, gente. Olhem aqui, vou colocar na filmagem aqui. Olha, gente, o que vem escrito. Pó, para o apagado não fazer a medida errada. E embaixo, líquido. O que eu tenho que fazer? Colocar essa medida de pó para essa medida de líquido. Nossa, até as criancinhas do jardim de infância vão fazer. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o pó, o polímero, e vou olhar lá. E essa medida vocês usam para fazer uma chapa de prova, tá? É o suficiente. Então, vocês vão colocar lá onde está escrito pó,
isso que eu falei, se treinar até o macaco vai fazer. Agora vocês têm que entender o porquê que estão fazendo isso. Por que eu tô fazendo aqui ao contrário, de colocar primeiro o pó e depois o líquido? Eu falei pra vocês que o certo é colocar o que primeiro? O líquido. Porque se eu colocar o líquido aqui no meu potinho, a hora que eu for colocar o pó, já vai acontecer o que com ele? Vai grudar onde estava molhado, tá? Então, normalmente, o certo é você ter 2 potinhos, um pro líquido e um pro pó. Olha lá, deixa eu mostrar na minha câmeras da Globo, aqui. Ó, tá vendo? Coloquei lá no meu potinho. Vou fazer o quê? Vou agora pegar o líquido. E coloquem esse bico no pote de vocês, viu? Porque o pessoal à noite não quis colocar, fica virando direto aqui. Nossa, é uma lambança. E esse monômero é o que tem o cheiro forte. Vocês viram que eu já cheguei e já abri todo o laboratório hoje? Porque ele vai sair um cheiro bastante forte. Então eu vou pegar lá na minha marquinha onde está escrito líquido. Ué? Tava com alguma tampa. Ah, acho que você não tirou a tampinha de dentro. Tcharam! Temos uma tampa interna. E se você não remover, é pegadinha. Vamos pegar a professora. Então isso aqui vocês removem, tá? Senão ela não sai mesmo. E aí coloquem essa tampinha. Então quando vocês compram a resina, ela vai vir assim, com isso aqui e com essa tampinha preta. Tirem e coloquem esse biquinho branco aqui, ó, que vai facilitar muito a vida de vocês. Vou pegar o meu medidor lá no líquido e agora sim. E aí, gente, vocês vão ver que é uma tristeza, porque isso aqui acaba com os nossos esmaltes. A gente não consegue ser cirurgião, protético e ter a unha bonita. Deixa eu ver. Olha lá. No líquido, na medida do líquido, e vou colocar aqui na minha resina. Pronto, é igual receita de bolo, gente. E vou misturar. Ó. O que eu vou fazer? Vou pegar um potinho d'áten desse e vou colocar um pouquinho de monômero. Pra quê? Pra me ajudar na hora que eu for espalhar essa resina ali no meu modelo. Ó. Tá vendo que ela tá mole, ó? Bem mole, ó. Aí nessa fase a gente vai fechar um pouquinho ela aqui. Na prótese, vocês vão aprender também que existe uma técnica que vocês deixam ela ficar uma bolinha de borracha. Aí vocês pegam 2 placas de vidro, põem a bolinha aqui, achata. Essa bolinha vai esparramar, vai ficar uma coisa fina, que nem uma massa de pastel. E aí você pega a massa e põe aqui. Eu acho mais complicado fazer desse jeito. Eu prefiro fazer assim, deixando ela numa fase um pouquinho mais mole antes da gente colocar. Aí você pode tentar preservar o seu esmalte usando uma luva para passar, mas o monômero também derrete o látex, né? Então eu vou fazer pra gente ver que o dedinho indicador vai ficar feinho, não vai ter jeito, tá? Então o que a gente faz? Ó, gente, quando ela já tá vendo que agora ela já não tá tão mole? Aí você vai pegar uma parte dessa, colocar aqui no meio do seu palato aí, do seu modelo, né? Coloca aqui mais um pouquinho. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que espalhar isso aqui. Aí você molha o seu dedinho lá e devagarzinho você vem espalhando, ó. Tentando já fazer naquele formatinho que você deixou o desenho, entendeu? Pra quê? Pra minimizar o seu trabalho. Pra você não ter que fazer muito recorte depois disso tudo aqui, não. E tentando deixar mais ou menos tudo na mesma espessura. Que isso aqui não pode ficar grosso na boca do paciente, entendeu? Ó. E tem que apertar bastante? Não precisa apertar muito, porque a resina tá mole. E aí você vai molhando o seu dedo aqui nesse monômero, vai puxando pra onde você achar que precisa, tá vendo? Ó.
Olha lá se eu tô colocando no dente. Não tô. Mas olha aqui. Ixi, aqui perto do canino, professora, olha, foi um pouquinho nele. Não faz mal. Você pega aqui, ó, recorta e tira esse excesso. Ó. Pega o seu Lecron já, ó, você vai facilitar muito o seu trabalho de fazer isso aqui, ó. Porque senão esse excesso todinho aqui você vai ter que desgastar depois com a broca Max Cut. Então, quanto você puder já fazer aqui bem certinho, ó, e tirar todo esse restinho de excesso, vai ser muito melhor. Ó, aqui, tá vendo? Lembra que eu fiz aquele desenho arqueado no céu da boca? Tá? Olha senão o que vai ficar de excesso aqui pra eu ter que tirar depois. Não, já vamos, ó. Imagina quanto tempo você vai gastar pra desgastar isso aqui com uma broca. E vejam que dá tempo, tá? Não precisa ficar em desespero, que é outra coisa, igual do alginato. Vocês começam a ficar desesperados. Acham, meu Deus, vai endurecer, não vai dar tempo. Vai dar tempo. Não deixem a resina vencer vocês. Ó, o meu não vai dar quase desgaste nenhum, porque, ó, ficou bem certinho aonde a gente tinha desenhado. Ó. Tá vendo? Ó, não, e esse aqui nem é o melhor das minhas performances, porque eu sou cirurgiã, não sou protética não, mas, tá vendo? E quando você olha, tem que estar a espessura, porque normalmente vocês deixam o palato aqui grossão e aqui o reborde. Se você olhar a espessura dela, tá mais ou menos por igual, né? Ó, então não deixa aqui no palato gordo e grosso. Na verdade, olha se eu usei toda aquela resina. É até demais. E aí o que acontece, né? Vocês acabam esquecendo e deixam essa resina aqui. E ela gruda, que é um horror. Então, aproveitem para tirar ela aqui, esse excesso do pote de vidro, enquanto ela ainda tá nessa fase mais mole, né? Façam uma bolinha até para vocês acompanharem daí o endurecimento dela. E esses resíduos que ficam aqui, vocês precisam colocar água, porque senão fica tudo grudado, vocês perdem esse pote, tá? Então assim, ó, tirou bastante assim o excesso. Se você tira enquanto ela ainda tá mole, ó, você consegue limpar o pote. Vou limpar da minha fornecedora, senão ela nunca mais deixa eu fazer demonstração do material dela. Então eu tô limpando porque, né, eu trabalhei ali tranquilo, a minha resina nem endureceu ainda total, eu tô tendo tempo até de limpar o meu pote de vidro. Mas se vocês, né, se desesperaram um pouco, a resina já começou a endurecer, é só colocar água aqui dentro que ele vai limpar bem direitinho também, tá? Não pode esquecer aquele bolo de resina aqui dentro para ela endurecer total, que aí você... Ó, dá tempo tranquilo, tá vendo? E a resina ainda tá, ó, depois vocês podem ir passando essa bolinha de resina, que ela ainda tá numa fase que a gente chama borrachoide. Quando ela começa a ficar quente é porque ela tá endurecida. Isso, ela começa a fazer liberação de calor, ela começa a polimerizar. Então assim, se você fizer isso aqui sem ter passado o isolante, você não tira nunca mais do modelo. Então, ó, fez, limpou o pote, ele fica maravilhoso, gente. Ó, olha a prova de que como o monômero passa pela luva, tá? Dá uma preservadinha no esmalte, né? Se eu tivesse feito sem nada, eu já estaria sem esmalte nenhum nesse dedo, tá? Mas faz parte, né? Não dá pra ter tudo na vida. Aí, enquanto isso aqui tá endurecendo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o meu rolete de cera, que eu vou prender aqui, né? Vou tirar isso aqui, tá atrapalhando a filmagem da Rede Vida. Aqui, ó, os dois roletinhos que eu vou fazer aqui. Também não sei se vocês já aprenderam isso em materiais dentários, mas também é muito fácil. Esse aqui vocês sempre tem que fechar, tá? Porque senão ele evapora, não guardem ele aberto, não. O que eu vou precisar? Da minha cera 7. E aí, peguem uma nova. Não pega aquela metade que sobrou dos furinhos que tava fechando lá do alvéolo. Pega uma nova, você vai precisar de uma nova. O que eu vou fazer? Vou abrir a minha cera. Vou acender de novo a minha lamparina. E vou fazer... Eu tenho que plastificar essa cera de modo que eu possa dobrá-la. Então, eu vou fazer como se fosse uma sanfoninha ou um leque. Não sei quem já brincou. Então, eu vou fazer assim, ó. Amoleço ela de um lado... e amoleço ela do outro.
sem pressa, porque você tem que esperar aquilo ali endurecer mesmo, então não adianta. Então, quanto mais você plastificar essa cera, deixar ela mais... Porque a cera 7 ela é dura, vocês vão ver, ela é diferente da cera utilidade. E esse rolete não dá pra fazer com a cera utilidade. Ó, ela ficou bem molinha, tá vendo? Ó. Aí, eu vou fazer dobras nela assim, ó. Vou dobrar de um lado. Deixa eu mostrar aqui pra Rede Globo. Ó, de um lado. Agora, eu não vou fazer tudo pro mesmo lado, como se fosse um rocambole. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou plastificar e vou fazer como se fosse uma sanfona. Vou dobrar pro outro lado, ó. Amoleço de um lado e amoleço do outro. E não queiram pular a etapa de amolecer, porque às vezes vocês querem tentar fazer na cera dura mesmo. E depois ela não plastifica. Então, tá vendo, ó? Dobro de um lado, ela vai formando uma sanfoninha. E depois dobro do outro. Não adianta dobrar tudo do mesmo. E plastificar ela antes de dobrar. Porque vocês vêm me mostrar uns roletes duros de cera. Parece um sabonete que ficou no banheiro lá seco. Ó, então é uma sanfoninha, tá vendo? Ó, vocês vão começar a enxergar, ó, uma dobrinha como se fosse uma sanfoninha. Olha aqui na lateral, vocês vão ver bem que fica um zigue-zague, tá vendo? De um lado e do outro. Aí vocês vão fazer isso até terminar essa lâmina de cera. Uma amiga não, ela é desse jeito. Tá pior. E dobre pra cá. Eu tô sentindo cheiro disso daqui. Que bom. Ó, ficou uma coisinha compridinha assim, cheia de camadinha dobradinha, tá vendo, ó? De zigue-zague que eu fiz, ó, de um lado e do outro. O que eu faço? Plastifico isso aqui ainda. Pensa que tem que plastificar, por quê? Para essa cera, ela vai ter que formar um rolete. Eu não posso pôr isso aqui na boca do paciente, ele morder essa sanfona desmoronar inteira. Então, precisa plastificar bastante. E é essa que eu vi na aula de segunda-feira, a dificuldade que a maioria dos alunos tem é plastificar essa cera. Então, precisa amolecer ela para ela poder ir grudando essas dobras que você fez, uma sobre a outra. Aí, o que você vai fazer? Você vai dobrar esse rolete aqui no meio, ó. Tá vendo? Dobrei o meu rolete no meio. E continuo apertando ele, ó. Por quê? Eu vou, trabalhar esse rolete e é nesse sentido do rolete que eu vou colar aqui na minha chapa de prova. Com as dobras que você fez virada pra cima. Não é assim. A maioria das pessoas querem colar o rolete assim. Não é de assim. Então, por isso que eu preciso plastificar bem isso daqui, a ponto de eu não estar enxergando mais essas dobrinhas. Ou seja, a cera ficou toda coaptada já. Então, você vai trabalhando, porque se você fizer o negócio direitinho, com uma dessa, ó, aqui você vai vir, vai cortar o excesso. Então, com um rolinho desse, você vai fazer os dois lados do seu modelo, entendeu? Dá pra fazer tranquilo. Então, você vai plastificando. Às vezes pode parecer que não vai dar certo, mas acreditem, vai dar. Tá vendo que você já não consegue mais enxergar aquela monte de dobra? Ó, aos poucos ela vai se fusionando aí. E aí quando tá nessa fase, ó, que ela tá... E se vocês pegarem, pega na sua mão. Ela já não tá mais tão dura igual a lâmina de cera. Ela já tá mais plastificadinha, tá vendo? Então vocês precisam que ela esteja quente pra fazer isso. Quando tá nessa fase, você já consegue dividir ela nos dois tamanhos que você precisa. Então você vai ter que colocar desse lado e desse lado. Então, você vem aqui, mede, pega o seu lecron e corta. Vai ser mais ou menos na metade. Cortou. Aí, você já vai ter, ó, pra pôr de um lado e pra pôr do outro. Mas não é só ainda, a gente ainda tem que trabalhar mais um pouquinho ela, ó.
Vai dando uma amolecidinha. Enquanto isso, aqui, ó, tá endurecendo a minha resina. Então é o tempo certinho de vocês fazerem isso aqui, sem pressa. Nossa, tá quente, fica muito quente. Ela libera o calor. Então Esquentando agora. Põe a sua mão aí pra você sentir. Você vai começar a sentir que tá esquentando agora. Então ainda vai endurecer. Eu vou prender aqui pra vocês, pra gente não perder muito tempo. Como que eu faço pra prender? Venho aqui, ó, que eu preciso colar isso aqui, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou esquentar bem a parte de dentro do meu rolete e vou posicionar aqui, ó. Pum. Posicionei lá, tá vendo? Aí ele vai colar só com isso? Não. O que eu vou fazer? Vou pegar uma espátula, e aí pode ser essa 36, que ela é mais dura, tá? Essa a 24, não usem muito ela não, que ela é uma espátula mais pra gente usar pra cimento. E vai esquentar bastante ela. E o erro de vocês é não esquentar muito a espátula. Então esquentem bem a espátula, porque aí eu vou encostar ela aqui na minha cera, ela vai derreter e vai fazer a cera grudar na chapa de prova. Então esquentou bem, vocês vêm aqui e só encosta. Ó, tá vendo que ela derrete e gruda lá? Então tem que fazer isso dos dois lados, tem que fazer isso aqui na parte de trás, ó. Por quê? Porque senão ela não gruda direitinho. Ó. Ó. E aí é com essa espátula que vocês vão dar acabamento nesse rolete. Então primeiro vocês vão prender bem ele aqui. A espátula não vai derreter A resina não. Podem colocar sem medo. Porque você precisa fazer isso, tá vendo? Ó, derreter bastante ali embaixo para ele grudar na chapa de prova. Não adianta só você querer esquentar aqui, pôr ali, que a hora que o paciente morder, isso aqui vai cair, tá? Aí, para deixar ele bonito, né? Que aí eu falo que vai do capricho de cada um, vocês vão também fazer um trabalho com essa espátula, né? Aí você pode, ó, esquentar ela aqui. Olha que bonito. Aí você deixa bem lisinho, bem... Ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou esquentar. E vou grudar aqui. Lembra, né? O sentido da minha dobra para a parte de cima. Seguro ele aqui. E a altura é essa mesmo? A altura eu vou mostrar para vocês. Normalmente são 3 milímetros acima da referência de dente que ele tem. Então, não adianta fazer uma muralha disso aqui. À noite o povo vinha me mostrar, parecia uma muralha. Não precisa ser tão grosso, tá? Normalmente essa altura que eu fiz aqui pra vocês já tá o suficiente. Não precisa ser mais que isso, não. Então, ó, vou falar mais uma vez. O segredo, esquenta bem a espátula. Porque aí você só encosta aqui, ó. Olha como ela já derrete a cera. E já gruda bem bonitinho, tá vendo? O pessoal da noite ficava tic pra cá. Eles faziam só assim, ó. Faz assim, só aí. Não, entendeu? Deixa lá, ó. Conversa com a coleguinha alguma coisa, enquanto isso, tal. Esquentou bem, aí você traz aqui. Porque aí você, tá vendo? Ela sai até fumaça, ó. Você só encosta, ela já derrete a cera e já gruda lá. Aqui dá pra gente cortar, tá vendo que ficou um excesso? Ó. A gente pode cortar aqui um pedaço. Parece tão fácil fazer, né? É, vocês vão ver que vocês brigam um pouco com a cera na hora que vocês vão fazer. Mas isso aqui, eu falei, gente, eu não sou protética, não. Isso aqui também, pra mim, não é a minha melhor performance, não. Tenho certeza que vou encontrar gente que faz muito melhor que eu isso aqui. Ó. Mas é isso que vocês vão precisar entregar até o final da aula. Então, ó, basicamente é isso que vocês têm que fazer. Lembra com relação à altura que eu falei, né? Quanto que eu tenho que saber de altura? Porque imagina que eu vou tirar isso e vou colocar aqui na boca do meu paciente e vou pedir para ele morder, para os dentes inferiores encaixarem aqui e eu tirar esse registro de mordida, né? Então, quando você olha de frente para o seu colete, o paciente ainda tem os dentes anteriores.
Então, normalmente, você calcula uns 2 ou 3 milímetros abaixo do dente. Deixa eu mostrar lá. E tá vendo que o meu dá pra cortar? Tá até em excesso o meu. Então, eu posso cortar uma fatia do lado de cá e uma fatia do lado de cá. Pra não ficar muito grosso, muito duro pro paciente morder. Então, ó, pego o meu Lecron, tiro uma fatia aqui e tiro uma fatia aqui. Por quê? Porque essa minha cera tá plastificada. Se a cera tivesse dura, eu não conseguia fazer isso. Aí veio aqui, esquento de novo. Ah, vou deixar assim? Não, ficou feio. Sou, né? Sou na marca, vou fazer bem bonito. Aí você vem aqui, ó, derrete, dá o acabamento, ó. Então a altura é melhor você fazer mais alto e depois você diminui, entendeu? Porque se você tiver que acrescentar cera aqui, aí lascou-se, porque ela não vai grudar direito. Ó. Aí vocês vão dando o acabamento que Quando vocês ela vai quiserem. pro consultório para fazer a marcação, ela é feita, ela esquenta também ou é feita com caneta, alguma coisa? O quê? Para fazer a marcação do dente? A marcação do dente? Não consegui entender a sua pergunta, mas o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu ver se eu já consigo tirar a minha chapa de Quando volta pro consultório, pro paciente morder, como que é feito? Aqui, ó, voltou, né? Ó, chegou Isso. do laboratório, né? E aqui, ó, tá vendo que fica umas... Por mais que eu recortei bem, fica umas rebarbinhas. É com isso aqui, é com a peça reta e a broca Max Cut ou Mini Cut, vocês podem usar qualquer uma. Vai colocar aqui, vai tirar essas rebarbinhas, tá? Chegou minha chapa de prova para eu, né? Meu paciente tá desse jeito aqui, olha que maravilhoso. É o que eu falei, aprender a fazer vocês vão. Por que eu preciso fazer essa etapa, né? Vou encaixar aqui, ó, na boca do meu paciente e vou pedir para ele morder. Aqui ele tá sem os posteriores, que vocês também extraíram. Então, estaria com um rolete desse igualzinho aqui. Eu ia pedir para ele morder até esses dentes anteriores se encaixarem. E aí eu ia ter o registro da mordida dele direitinho. Que isso ia ser marcado. Agora, se ele tem o dente aqui embaixo, a hora que ele fecha, o dente já marca aqui. A hora que você manda pro laboratório, né, encaixadinho no seu modelo, o protético já vai conseguir fazer os dentes da prótese encaixando direitinho com o inferior. Então, é por isso que é importante a gente fazer essa etapa da chapa de prova e do rolete, tá? Então, é só isso que eu quero que vocês me entreguem hoje. Só o superior. E aí, eu vou passar aí pra vocês verem, né, que o ideal é que ele tenha a mesma espessura. Não fique tão mais grosso num lado do que no outro, tá? Não tem muito segredo. Se você fizer muito grosso, isso aqui fica pesado. A hora que você põe na boca do paciente, cai, tá? E dá um acabamento só. Dúvidas? Daqui a pouco a gente chama. Não, gente.